século XX versus século XXI. Qual seleção é a mais forte? Chama a vinheta. Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu, o Pepe não está aqui, ele está voltando de viagem! Yes! Essa semana já tem Pepe no canal de volta, beleza? Então fiquem tranquilos, porque todo mundo fica perguntando, onde está o Pepe? Onde está o Pepe? O Pepe já volta. E seguinte, tá rolando o concurso, se você quer ganhar essa chuteira aqui, ó. O resultado sai sexta-feira. Eu quero que você assista o vídeo, os melhores jogadores que eu vi jogar. E nesse vídeo eu explico certinho como faz pra concorrer esse par de chuteira, beleza? Tá tudo explicado no vídeo, não precisa me perguntar nada, não precisa mandar mensagem perguntando onde é o e-mail. Tá tudo no vídeo. É só assistir o vídeo que eu tô falando, mandar suas respostas pra pergunta que eu fiz, que aí você já tá automaticamente participando, beleza? É só isso, tranquilo, não tem dificuldade nenhuma. É um concurso, então quem responder certo primeiro ganha, não tem nada de sorteio, não é sorte, é velocidade pra assistir e saber o que tá falando. Então é só isso, tá? E vou continuar outras promoções que eu quero fazer. Eu quero fazer de mais chuteira, quero fazer de camisa de futebol, quero fazer de bola, quero fazer de, sei lá, spinner, quero fazer de uma porrada de coisa, entendeu? Tudo que a gente conseguir fazer, a gente vai fazer aqui no canal pra vocês. E já segue no Instagram, porque na sexta-feira agora eu vou fazer uma live no meu Instagram pessoal, Edu Futirinhas. Já pode seguir o Pepe aí também, porque, né? Custa, né? Custa. Já segue os dois, fica mais fácil. Já vou fazer uma live no meu Instagram e vou mostrar o vencedor junto com vocês. Eu ainda não vi e-mail, não abri, eu só criei o e-mail por causa dessa promoção. Aí quando eu for abrir, eu já vou ver junto com vocês e a gente vai saber quem ganhou e etc. Beleza? Abrindo aqui as nossas seleções do século XX versus século XXI. A gente vai começar com o século XX e eu vou montar 11 contra 11, beleza? Provavelmente vai ter muita discordância porque é impossível você agradar todo mundo com uma lista de 11 de cada lado. Mas vamos tentar fazer aqui rapidinho uma lista legal, beleza? Na meta da seleção do século XX, eu fiquei com Lev Yashin, que é o goleiro da União Soviética, a atual Rússia. Ele é apontado pela FIFA o melhor goleiro de todos os tempos, embora não tenha sido campeão do mundo, mas ele foi campeão da Euro com a União Soviética. Já na seleção do século XXI, o escolhido foi o Buffon, que também pela UEFA e pela FIFA é o melhor goleiro desse século. Eu também concordo, poderia até citar o Casillas aqui, o Peter Cech, são goleiros muito bons, né? Mas, por unanimidade, fica o Buffon como escolhido. Na lateral direita do século XX, o escolhido foi o Djalma Santos, brasileiro. Ele foi campeão em 58 e em 62 pela seleção brasileira. E em segundo lugar ficou o Carlos Alberto Torres, mas pela FIFA também o Djalma Santos foi o escolhido. Na lateral direita do século XXI, o escolhido foi o Philipp Lahm. Ele é muito bom, cara, todo mundo sabe aqui, não tem que ficar explicando como o Lahm joga. E o outro que seria a opção ao Philipp Lahm é o Daniel Alves. Eu ficaria com o Javier Zanetti, mas entre os três, o Lahm é um pouco melhor, é mais regular dos três. Na zaga do século XX, os escolhidos foram o Bob Moore, capitão e campeão em 1966 pela Inglaterra na Copa do Mundo. Muito bom jogador, jogava no West Ham, fez história no futebol inglês. E o parceiro dele seria o Franco Baresi, jogador de um time só, jogou no Milan a vida inteira, campeão do mundo também em 82 com a Itália, chegou a jogar a Copa de 86, de 90 e 94, jogou a final contra o Brasil, perdeu o pênalti inclusive, obrigado, Baresi, valeu. Mas era um puta zagueiro, era um zagueiro aquele estilo baixo também, tinha 1,76 m, mas de muita impulsão, posicionamento e tal, o Baresi era um cracaço de bola. Já na seleção do século XXI, os zagueiros também são italianos. Fábio Cannavaro, melhor do mundo em 2006, melhor jogador do mundo, não é só zagueiro, melhor jogador do mundo em 2006, após ganhar a Copa do Mundo pela Itália. E o parceiro dele é o Paolo Maldini, que embora não tenha sido campeão do mundo, ganhou tudo o que podia pelo Milan. Inclusive, se ele tivesse na seleção do século XX, não seria nenhum absurdo, porque ele já jogava muito e ele foi campeão várias vezes da Champions League com o Milan. Na lateral esquerda do século XX, o escolhido é outro brasileiro, pela FIFA também, o Nilton Santos, também bicampeão do mundo pela seleção brasileira. Jogou 4 Copas, 50, 54, 58 e 62, sendo vice em 50 e campeão em 58 e 62. Era um puta lateral, a enciclopédia. Ficar falando aqui do Nilton Santos não tem necessidade, porque a maioria das pessoas já sabe de quem estão falando. Já no século XXI, o escolhido foi outro brasileiro, o Roberto Carlos, que poderia também estar na lista do século XX, que pra mim é o melhor lateral esquerdo da história, mas
separando aqui, Newton Santos século XX, Roberto Carlos século XXI, também não é um absurdo. Ganhou tudo pela seleção brasileira, ganhou tudo pelo Real Madrid, cracaço de bola, gênio, mito. O meio campo do século XX aqui vai ter muita discordância, porque, cara, é muito cara. Então eu vou falar 6, mas os 3 primeiros serão os titulares, tá? Franz Beckenbauer, que poderia ser zagueiro, mas como ele era líbero e ele atacava e defendia, então eu coloquei como primeiro volante aqui, porque geralmente quando a FIFA vai montar uma seleção, eles não colocam o meio campo de marcação, é só atacante, é só meio campo que ataca. Então eu colocando aqui o Beckenbauer de volante, exatamente por isso. O parceiro dele seria o Johan Cruyff, que apesar de jogar na meia esquerda, já na parte do ataque na seleção da Holanda, ele era um cara, no carrossel holandês, é o cara que jogava em várias posições. Então ele tá sempre na defesa, sempre no ataque, sempre no meio campo, sempre marcando, sempre atacando. Então eu coloquei ele aqui como o primeiro meia. Então o Cruyff aqui tá no meio campo, ele ataca e marca com a mesma qualidade. E o parceiro dele seria o Diego Maradona, né? Que, cara, o Maradona é um jogadorzaço, é incrível. A gente tira sarro dele aqui pela rivalidade Brasil-Argentina, mas o Maradona, se você puder assistir o documentário da Netflix falando sobre a Copa de 86, você vai entender a dimensão do Maradona para a Argentina. É espetacular, cara. Você que é amante de futebol, assiste esse vídeo. Os outros 3 aqui, para dar uma equilibrada aqui, falar que, que absurdo, cadê? Eu botei aqui o Rijkaard, que é jogador da Holanda, também jogava de zagueiro e volante, multicampeão com o Milan, ganhou a Euro com a Holanda em 88, o único título da Holanda na história é com a geração do Rijkaard e do Ruud Gullit, que também está aqui, também campeão com ele no Milan, da Champions League, timaço, jogava demais, esses caras eram incríveis, jogavam muito, pode pesquisar que você vai curtir. E o outro meia seria o Michel Platini, não seria nem um absurdo se tivesse o Zico também, que inclusive Zico, muito obrigado por falar da gente no seu vídeo, eu fiquei muito feliz, cara. De verdade. E desculpa as coisas que eu falei errado de você, tá? Faltou pesquisa e perdão. Mas aqui tem o Platini, que também, pô, um jogador genial, ganhou a Euro com a França em 84 e divide com o Zidane, o maior jogador da história da França. Eu ficaria com o Zidane, mas não é nem um absurdo ter o Platini também não. A mesma coisa que eu fiz no século XX eu vou fazer no século XXI, tá? Vou botar 6 jogadores, mas os 3 primeiros seriam titulares. Vou abrir o meio campo com o Pirlo, que todo mundo sabe que eu sou hiper fã, acho um cracaço de bola. Eu, como admirador de futebol, meio campo é a posição que eu gosto de ver. Eu gosto de ver meio campistas. Eu sempre gostei, isso é desde moleque, tá? O parceiro dele seria o Zidane, né? Que apesar de ter sido campeão do mundo em 98 com a França, ele também jogou demais no século XXI, cara. Ele jogou demais pelo Real Madrid. Mesmo na era dos Galácticos, antes da era dos Galácticos, quando tinha o Zidane, só o Zidane e o Raul, o time era fortíssimo. Por causa do Zidane, do Raul, do Roberto Carlos, que era um time muito forte, aquele time do Real Madrid ganhou a Champions League em cima do Bayer Leverkusen. E o outro meia, cara, apesar de não estar na minha seleção titular dos melhores que eu vi, eu coloquei o Ronaldinho Gaúcho. E aí eu tenho que tirar só o meu gosto de lado e botar o gosto da maioria. O Ronaldinho Gaúcho é espetacular. Poderia ter ido mais longe na carreira, como eu já falei, mas ele é incrível e por isso que ele tá aqui. Os outros 3 meio-campistas que eu posso colocar aqui, ó, botei o Gerrard, que seria esse cara de marcação e de saída de jogo, que ia fazer com muita qualidade. O Nedved, que sou muito fã também, não coloquei nos melhores jogadores que eu vi jogar, mas eu admirava muito o futebol dele, achava muito raçudo e muito talentoso, então ele também poderia fazer essa função junto com o Gerrard, seria impecável. E o meia é a renovação do Barcelona, quando o Barcelona ressurgiu e começou a ganhar tudo, é o Xavi, que jogou com o Barcelona do Ronaldinho e jogou no Barcelona do Messi. O Xavi era a arma principal do Barcelona para saída de bola, tabelas e construção de jogadas. O Xavi é espetacular, por isso que ele tá nessa lista também. O ataque da seleção do século XX, confesso que foi bem trabalhoso de montar, porque tem muita opção. Então, os 3 primeiros seriam os titulares, mas os outros 3 não fariam, não deixariam nada a desejar para esses 3, tá? Garrincha, né, o gênio das pernas tortas, esse cara é sensacional, apontados por muitos como um dos melhores de todos os tempos, mas o Garrincha é um jogador incrível. Dizem que ele, depois da Copa de 62 e do título carioca pelo Botafogo de 62, o futebol dele caiu muito, mesmo assim ele foi para a Copa de 66, já em declínio na carreira. O outro atacante não poderia ser outro, é o Pelé, tá? Todo mundo desdenha do Pelé, fala que ele tem pouco gol, que os gols dele são mentira. Então a gente vai pensando assim, o cara fez 1.283 gols, 1.283 gols é gol pra caramba, ok? Mas desses 1.283 gols, apenas 770 são gols oficiais. Se você pegar gols oficiais e ainda colocar na balança, é muito gol, cara. E o peso de
amistoso antigamente era totalmente diferente do peso de hoje. Hoje tem os amistosos pré-temporada. Antes a temporada era mais enxuta, então os times tinham mais tempo para fazer esses amistosos e tinham muitos torneios, como o Santos ganhou em 68, o Intercontinental lá, que não era mundial, tá, mas jogou o Santos, Inter de Milão, Ajax, então eram times fortes, jogando amistosos sempre, e eram amistosos com grande rivalidade, apesar de também o Santos ter jogado com muitos times bem pequenos, bem modestos, como os times da África, o Santos enfrentou os times da Ásia. Então o Pelé tem muito gol contra um time muito fraco e muito gol contra um time muito forte. E o peso de estadual antigamente é totalmente diferente do que é hoje também. O campeonato estadual durava mais tempo que os campeonatos nacionais. Pra você ver o tamanho. E se pegar o Brasil, São Paulo é um estado, mas é do tamanho de muitos países da Europa ou até maior. Por isso o peso estadual antigamente era tão grande comparado a hoje. E pra fechar esse ataque, eu fiquei na dúvida aqui, eu vou colocar o meu coração, então eu vou colocar o Romário, tá? Romário, 1000 gols também, não vão desdenhar do Romário. Ah, contou gol da base, não importa, cara, 1000 gols, Romário, ok? Aí a gente tem mais 3 opções que não ficariam nada a desejar pra essas. Coloquei aqui o Ferenc Puskás, que, pô, cara, é o Puskás, né? Puskás também jogou demais a vida inteira, cracaço de bola. O Di Stéfano, que também é incrível, apesar de não ter jogado uma Copa do Mundo, jogou demais pelo Real Madrid. São 5 títulos seguidos da Champions League pelo Real Madrid, é muito título. E pra fechar, o Eusébio, né, craque português, que, pô, cara, o Eusébio também não ganhou Copa do Mundo, ficou em 3º lugar em 66, eliminou o Brasil jogando demais o Pantera Negra. E é o maior artilheiro e craque da história do Benfica. E até hoje o Benfica, depois do Eusébio, o Benfica nunca mais ganhou um título europeu continental, cara. Agora no século XXI também a vastidão é gigantesca e muito cara vai ficar de fora. Você me perdoe e você monta a sua, tá? Beleza? A gente vai abrir com o Messi, que, cara, vai ter o Messi aqui, não dá pra deixar de fora, porque afinal são mais de 600 gols na carreira. Não dá pra deixar aí descrédito, né, cara? É o Messi. Então, por ser quem é, por ter tanto título individual, tanto título pelo clube, não tem título pela seleção, o Messi tá aqui nessa seleção, assim como o Cristiano Ronaldo, que inclusive já é campeão pela seleção, foi campeão da Euro em 2016, como todo mundo lembra, protagonista sim, não dá pra falar que o cara não levou nas costas a seleção, levou sim, não fez gol na final porque se machucou, né, que foi o gol do Éder, mas até a final o Cristiano Ronaldo foi o ponto de referência total, como ainda é da seleção portuguesa, e no Real Madrid também é o mesmo cara. Também mais de 600 gols na carreira, é gol pra caramba, então vamos respeitar, né? O centroavante aí eu fiquei confuso, né? Se pegar o século todo até hoje, quem jogou mais é o Ibrahimovic, né? Mas como o coração fala mais alto, vai ser o Ronaldo Fenômeno, tá? Aqui é o Ronaldo Fenômeno. Então ficou Messi, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno, apesar de por clubes ele não ter ido tão bem quanto ele foi pela seleção, mas Copa do Mundo, pós-Copa do Mundo 2002, a gente vai ficar com o Ronaldo e pelo que ele jogou no Brasil também vai ficar com o Ronaldo, tá? Os 3 que eu escolhi pra reserva, já falei do Ibrahimovic aqui, que seria pau com o Ronaldo aí, né? Mas também coloquei o Del Piero, que jogou muito pela Juventus, foi campeão do mundo pela Itália, mas foi campeão da Champions em 1997, né? Embora não tenha sido campeão da Champions nesse século, jogou demais, cara. O Del Piero é um jogador espetacular. Quem acompanhou a Juventus do Del Piero e do Nedved sabe do que eu tô falando. E pra fechar, coloquei aqui o Thierry Henry. O Thierry Henry também é um jogador espetacular. No Arsenal ele fez chover, cara. Tanto que depois do Thierry Henry o Arsenal nunca mais foi o mesmo. E é um jogador incrível, habilidoso pra caramba, alto, rápido, bate bem na bola, cobra falta, cobra escanteio, cabeceia bem. O Henry é um jogador completo também. E pra técnico dos dois times eu coloquei, no século XX coloquei o Rinus Michels, que é o criador do futebol total no Ajax e na seleção holandesa, junto com o Johan Cruyff. Né? O Cruyff levou esse sistema pro Barcelona quando ele foi ser técnico nos anos 90, ganhou a Champions com o Barcelona, o Johan Cruyff de técnico, mas tudo ele aprendeu com o Rinus Michels. E dá pra falar, pô, mas o Rinus Michels não ganhou a Copa do Mundo, tá? Ele ganhou a Champions pelo Ajax. Mas, pô, cara, o cara criou um sistema de jogo que deixou todo mundo de boca aberta, que foi copiado e é copiado até hoje. Tentam copiar esse sistema de jogo, é espetacular. Por isso, o Rinus Michels tá aqui nessa lista. Já no século XXI, um que começou no século XX, mas se consagrou de vez no século XXI, é o Alex Ferguson, técnico do Manchester United, que nunca foi técnico de seleção, mas no Manchester United
Ele ganhou tudo que você pode imaginar ele ganhou com o Manchester United. Então por isso ele é o técnico do século XXI. E fica por aqui esse vídeo, se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, vai ajudar pra caramba. Eu sei que ficou um monte de craque de fora, é impossível não deixar craque de fora. Ficou Sócrates de fora, Clodoaldo, Jairzinho, Gerson, no século XXI ficou o Shevchenko de fora, o Kaká de fora, Seedorf, Davids, muito craque redondo no século XX, o Simeone, o Batistuta, puta cara, tem um monte, o Canidia, que também era muito bom na Argentina, o Goicoechea, goleiro da Argentina, o Thuram nesse século XXI, ou no século XX também ficou de fora, o Petit, Deschamps, tem muito jogador bom, cara, é difícil, tem o Rooney que ficou de fora desse também, então é difícil montar, tentei montar ser um pouco mais justo possível, se você discorda, monta as suas duas aí, vai ajudar pra caramba, é legal quando vocês comentam, beleza? Comenta aí, me ajuda pra caramba. E se você tá vendo o vídeo até agora, gosto muito de você. Obrigado por acompanhar o canal, estamos muito felizes com os 500 mil inscritos. E você vai comentar o seguinte: o time da minha rua que é bom, beleza? Comenta isso aí, o time da minha rua que é bom. A gente se vê no próximo vídeo e falou!